Existe uma fórmula de sucesso bastante difundida, defendida pelos grandes nomes da autoajuda, palestrantes motivacionais bastante conhecidos, autores muito conhecidos. E esse modelo é tão difundido que às vezes nos dá a impressão de que essa é a única forma, o único caminho para alcançar o sucesso na vida. Mas esse modelo não funciona para todas as pessoas. Funciona para algumas, para outras pessoas não. Se você já tentou imitar essas pessoas e não funcionou para você, e agora você está desmotivado, sente-se sem rumo, então está na hora de experimentar um outro caminho. Afinal de contas, já dizia o grande gênio, fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade. Bom, esse outro caminho é uma mudança de paradigma. Ou seja, é algo que contraria o que esses gurus dizem que você tem que fazer para alcançar o sucesso. Mas é um caminho que permitiu, por exemplo, à indústria japonesa desbancar a americana. Foi isso que aconteceu há alguns anos atrás. E esse caminho chama-se Kaizen. Kaizen é essa palavra que está na tela. Uma palavra em japonês que significa simplesmente melhoria. A letra de cima significa mudança. Lê-se Kai. Mudança, reforma. A letra de baixo, Zen, significa bondade. Esse Zen é diferente da meditação Zen ou Zen budismo. São coisas diferentes, embora a pronúncia seja a mesma. Ok? Bom, Kaizen poderia ser traduzido como mudança ou reforma para o bem, mas na prática significa simplesmente melhoria. No Ocidente, essa palavra Kaizen é conhecida como melhoria contínua. Kaizen é apenas uma palavra, um conceito, uma ideia. Portanto, não tem dono. Não é invenção de alguém específico. Também não é técnica, não é método, apenas uma palavra. E, é claro, cada um usa essa palavra à sua maneira. E nesse vídeo, eu quero aproveitar essa ideia do Kaizen como um caminho para ajudar alguém que tem dificuldade de alcançar os objetivos seguindo os modelos tradicionais. Kaizen se refere a pequenas mudanças, ao invés de mudanças espetaculares, mudanças radicais. Esse é um ponto fundamental. Não é aquela mudança espetacular, radical, mas pequenas melhorias perfeitamente realizáveis. Muitas vezes, você usa somente os recursos disponíveis. Você não precisa de investimento financeiro. Não precisa gastar mais dinheiro. Não precisa comprar equipamentos, ferramentas, dispositivos. Apenas usa o que você tem para fazer uma pequena melhoria. Não precisa ser uma melhoria espetacular. E dessa maneira, você não precisa de grande motivação. Às vezes você nem precisa de motivação, basta fazer. Só que essa pequena melhoria tem que ser contínua. Você não pode fazer uma pequena melhoria e parar. Tem que fazer uma melhoria, depois uma outra melhoria em cima daquela melhoria, e mais tarde você faz uma terceira melhoria em cima da segunda melhoria e vai fazendo isso continuamente. Isso significa que ao invés de fazer uma melhoria de 50%, você faz uma melhoria de 1%. E depois você faz mais 1% de melhoria em cima da melhoria. Depois de algum tempo, você terá dado
você terá feito uma melhoria bastante significativa. Se você observar a sua volta com esse olhar, no sentido de fazer pequenas melhorias dentro daquilo que é possível para você, você vai notar uma grande oportunidade de melhorias. Qualquer tarefa, qualquer coisa, talvez você queira fazer mais rápido. Você pode pensar em tornar aquilo mais simples, mais fácil, ou melhorar um pouco mais a qualidade. Tornar aquilo mais agradável, mais divertido, mais prático. Fazer aquilo com menor esforço ou com menor custo. Fazer com que aquilo fique mais barato. Enfim, você pode fazer várias dessas coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você tenha que varrer sua casa periodicamente. Isso é uma atividade necessária. Alguém tem que fazer isso. E vamos imaginar que você não gosta de varrer, porque acha que é um trabalho chato. Mas tem que fazer. Se você usar essa abordagem, você pode começar a pensar como melhorar isso. Por exemplo, como tornar a atividade de varrer a casa uma atividade um pouco mais agradável, um pouco mais divertido. Talvez você possa ouvir uma música enquanto varre, uma música de sua preferência, ou ouvir algum áudio enquanto você varre. Você pode não ter resolvido o problema, mas tornou aquela atividade um pouco mais agradável. E amanhã você pode tornar um pouco mais agradável ainda. Talvez escolhendo uma música mais interessante, que agrade mais a você. Essa é a ideia da melhoria contínua. Essa é a ideia do Kaizen. Como disse, no Ocidente, Kaizen é conhecido como melhoria contínua. É por causa do sucesso de empresas como a Toyota, que revolucionou o modo de fabricar carros. Até então, a indústria automobilística acreditava, a indústria em geral acreditava que era preciso produzir em grande quantidade o mesmo modelo para reduzir o custo. É chamada produção em massa. E geralmente isso era baseado na linha de produção. São vários postos colocados em linha, um fazendo uma parte do trabalho. Você já viu isso, por exemplo, no filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, não é? Bom, aí chega a Toyota e vem com uma ideia completamente diferente. Introduziu o conceito de células de produção. Ao invés de linha, células de produção. É como ter mini fábricas dentro de fábricas. E com isso, demonstrou que é possível fabricar pequenas quantidades de modelos diferentes a custo baixo. Isso foi uma grande mudança de paradigma. E quando isso aconteceu, os estudiosos foram analisar vários aspectos dessas empresas e descobriram, entre outras coisas, que havia uma filosofia presente nessas empresas que era chamada de Kaizen. No ambiente industrial, Kaizen, hoje em dia, representa uma mentalidade em relação às atividades, uma abordagem, é uma ferramenta, ou é uma cultura, uma estratégia, uma jornada, é tudo isso. Kaizen poderia ter sido apenas uma boa intenção. Fazer pequenas mudanças continuamente, isso vai levar a um resultado, pode levar a um resultado espetacular. Nós sabemos de muitas boas ideias, muitas boas intenções que morrem apenas na boa intenção. Por que Kaizen deu certo nessas empresas? Porque nessas empresas,
Kaizen era sustentada por metodologia sólida e também havia ferramentas eficazes. Provavelmente sem esses ingredientes, Kaizen teria simplesmente morrido como uma boa ideia. O Kaizen, ao contrário do que pregam os gurus da autoajuda, focaliza o processo ao invés do resultado. Ao invés de olhar fixamente para o objetivo, você olha para aquilo que você está fazendo, sua atividade. E isso tira a pressão do objetivo. O objetivo é apenas um resultado daquilo que você faz continuamente. Isso alivia a pressão para muitas pessoas. Em termos de sistema de apoio, podemos citar registro e acompanhamento do progresso, a medição do resultado, medição do progresso, PDCA, 5S, são algumas das ferramentas que foram utilizadas para apoiar a melhoria contínua. A melhoria contínua, ou Kaizen, ela tem uma mentalidade, está baseada numa mentalidade. E entre alguns aspectos dessa mentalidade, nós podemos citar a atitude de estudar e melhorar algo ao invés de julgar e criticar. Se algo não está funcionando, ao invés de você procurar os culpados, e esse culpado pode ser outro ou você mesmo, ao invés disso, você estuda, você procura entender o que está acontecendo e como esse resultado está acontecendo. E começa a pensar em como pode melhorar. Outro ponto importante é que não há elogios, não há condenações. Você não elogia, mas também você não condena. Ao invés disso, cada um é motivado pela satisfação de autossuperação. Então, ontem eu estava fazendo esse trabalho e levei 15 minutos. Eu fiz uma pequena melhoria e hoje consigo fazer em 10. Isso é uma grande satisfação. Não é comparação com outras pessoas. É comparação com o meu próprio resultado. E isso lembra muito, para quem conhece, lembra muito o mindset de crescimento da Carol Dweck. Na verdade, o Kaizen e mindset de crescimento andam de mãos dadas. Eu diria que um não pode existir sem o outro. O mindset de crescimento é uma mentalidade, mas ficaria apenas na mentalidade, na boa ideia, se não houvesse maneiras de tornar isso prático. E a maneira de tornar isso realidade é o Kaizen. O Kaizen, sem a mentalidade de crescimento, não poderia existir. Sem a mentalidade de crescimento, muita gente iria desistir rapidamente. Então, essa combinação Kaizen com mindset de crescimento é fundamental para que haja bom resultado. E é exatamente disso que vou falar no próximo vídeo. Como o mindset de crescimento, junto com Kaizen, potencializa essa ideia e permite você seguir no outro caminho e obter resultados muito interessantes, mesmo sem saber qual é o seu propósito de vida, mesmo que você não seja uma pessoa motivada no sentido de ir atrás dos seus sonhos, mesmo que você seja uma pessoa cautelosa, mesmo que você seja uma pessoa mais reativa do que proativa, mesmo que você não tenha o perfil de pessoa de sucesso, como dizem os gurus da autoajuda. Obrigado e até o próximo.